Olá, turma! Na aula passada eu deixei um exercício para vocês fazerem. Hoje nós iremos corrigir esse exercício, então começaremos um novo conteúdo. Então o exercício é lá da página 7, na seção Let's Listen. Tá, o título é Job Interview. Esse Job Interview quer dizer entrevista de emprego. A número 1 pedia o seguinte, olha só. Olha a foto abaixo, né? Who are they? Quem são eles? Where are they? Onde eles estão? What are they doing? O que eles estão fazendo? What are they talking about? Sobre o que eles estão falando. Então eu tenho aí essa figura aí. Vocês estão vendo aí na tela de vocês. Eu tenho uma foto dessa moça. Ela está sendo entrevistada. E eu já tinha dado a resposta na aula passada, tá? A resposta ficou da seguinte forma. They are an applicant and an interviewer. They are in a company's office having a job interview. Que em português seria eles são um entrevistador e uma entrevistada, e eles estão no escritório de alguma empresa fazendo uma entrevista de emprego. Aí a número 2 pede o seguinte: You will hear these two people talking. Né? Você irá escutar essas duas pessoas conversando. What kind of words or sentences do you think they will use in their conversation? Que tipo de palavras ou expressões eles estão utilizando nessa conversa que eles estão tendo? Nesse primeiro momento, vocês teriam que imaginar o que eles estão fazendo. A gente já sabe, mesmo sem tocar o áudio, que eles estão tendo uma entrevista aí de emprego. O que as pessoas costumam perguntar em entrevistas de emprego? Vocês provavelmente nunca passaram por uma entrevista de emprego, não passaram ainda. Tá, mas nessas entrevistas de emprego, eles perguntam basicamente se você tem experiência, quais são suas habilidades e assim por diante. Tá, aí eu coloquei duas aqui na minha, olha só. Eu coloquei assim, what job are you applying for? Que em português quer dizer qual tipo de cargo você almeja, né, você está procurando. Ou do you have any experience? Que seria, você tem algum tipo de experiência? Tá, então essas são perguntas típicas utilizadas em entrevistas de emprego. Tá? Aí o que acontece? Agora, respondida a número 2, vocês deveriam escutar o áudio. O áudio está disponível no vídeo da aula passada, bem no finalzinho, eu deixei o áudio lá. E aí vocês iriam fazer a correção da número 2. A número 3 pede o seguinte. A número 3, basicamente, é a correção da número 2. A número 3 fala o seguinte, olha só. Listen and check if they use the words and expressions you imagine. Take notes. Que em português seria assim. Escute o áudio e verifique, corrija, né, se as palavras que você escreveu, as frases que você escreveu na número 2, foram de fato utilizadas aí na conversa entre esses dois personagens. Se foram utilizadas, vocês deveriam repetir as mesmas respostas da número 2 na número 3. E eu repeti, olha só. Do you have any experience? Você tem alguma experiência? E what job are you applying for? Que tipo de emprego você está se candidatando ou que tipo de cargo você almeja na empresa? Tá? Então a resposta da número 3, basicamente, é a resposta da número 2. Tá? Aí a número 4 pede o seguinte: Listen again and fill in the form. Escute novamente e preencha o formulário. Aí nós temos o formulário na número 4 com alguns tópicos. Eu tenho applicant's name. Esse applicant's name quer dizer assim, o nome do candidato. Segundo o áudio, quem é o candidato a essa vaga de emprego? Quem está sendo entrevistado aí? Quem está sendo entrevistado é a Ingrid. Né? Então a resposta da primeira perguntinha do formulário é Ingrid Miller. Tá? Ela que está sendo a candidata à vaga de emprego. O segundo pontozinho aí é position wanted. Esse position wanted quer dizer assim, posição almejada, a posição que ela quer trabalhar, o cargo que ela quer trabalhar. Tá? Que nesse caso é secretary or receptionist, secretária ou recepcionista. Aí a terceira linha do nosso formulário é abilities. Esse abilities quer dizer habilidades, tá? Abilities or abilities. Quais são as habilidades da Ingrid, segundo o áudio? Ela disse que ela sabe digitar rápido, ela fala 3 línguas, espanhol, inglês e francês. Que em inglês seria fast typist, can speak 3 languages, Spanish, English and French. Aí eu tenho outro ponto aí do nosso formulário, que é professional qualities, qualidades profissionais. Segundo a Ingrid, ela é responsável e organizada, responsible and organized. Aí o penúltimo ponto que nós temos aí na número 4 é o seguinte, experience. Experience quer dizer experiência. Segundo a Ingrid,
ela tem 2 anos de experiência como secretária. Em inglês fica assim, 2 year experience as a secretary. E o último ponto aí da número 4 é start working. Começar a trabalhar quando? Segundo o áudio, a Ingrid começa a trabalhar na próxima segunda-feira. Next Monday. Tá? Essas respostas estão no áudio, tá? O áudio eu deixei no finalzinho do vídeo da aula passada, tá? Então, se você ainda não escutou o áudio, eu recomendo que vocês escutem, tá? Deixa eu só entrar aqui no site da turma de vocês, só para confirmar quantos alunos fizeram esses exercícios e quantos assistiram a aula passada. Deixa eu só carregar aqui. Então, assim, muitos alunos estão deixando de fazer os exercícios, tá? Então, assim, façam os exercícios, me entreguem, poucos me entregaram, respondam a lista de chamada, porque é pela lista de chamada que eu deduzo quem está assistindo e quem não está assistindo às aulas. Aí depois eu vou verificar a quantidade de views, de visualizações que o vídeo teve. E ultimamente os vídeos aqui do nono ano estão tendo baixíssimos views. Tá, então, na aula passada, somente 10 alunos responderam a lista de chamada. Gabriel, Luiz, o Gabriel Duarte, o Luiz Eduardo, a Ana Carolina, a Jéssica Pereira, o Maurício, a Isabela, o Enzo, o Vitor e a Pamela, o Vitor Hugo Dias. Tá, então, esses foram os únicos aí que eu vou entender que assistiram a aula e que participaram da aula passada. Tá, então, assim, pessoal, assistam às aulas, respondam às aulas. Eu sei que é difícil estudar à distância, mas é um mal necessário nesse momento que a gente enfrenta. Tá? Então, assistir às aulas só depende de vocês aí. As minhas aulas estão à disposição aqui na página. Porém, para assisti-las aí só depende de vocês. E vocês precisam ter essa disposição para assistir. Tá? Porque nós não estamos de férias. Então vamos começar um novo conteúdo na mesma página, página 8, a gente vai falar de First Conditional. First Conditional quer dizer primeira condicional, ou em inglês também eles falam if clauses. If clauses. O que é a First Conditional? Eu vou tentar explicar em português aqui para vocês para ficar mais fácil. First Conditional, primeira condicional, são frases estruturadas metade no presente, metade no futuro, onde elas expressam condições, possibilidades. Por exemplo, no português a gente fala assim, olha, se eu estudar, eu tirarei ou eu vou tirar uma nota boa. Se eu estudar, eu vou tirar uma nota boa. Olha só, se eu estudar, essa primeira metade da frase, ela está no presente. E esse se, ele expressa essa condição. Né? Olha, se eu estudar, eu vou tirar nota boa. Esse eu vou tirar nota boa está estruturado no português. Por quê? Porque é um resultado dessa ação do estudo no futuro. Ou seja, se eu estudo, logo eu tiro uma nota boa. Então, em inglês, é basicamente isso. É quando eu estruturo a frase, a primeira metade no presente, usando if. O if quer dizer se. E a segunda metade eu uso no futuro. E expressa a mesma coisa que no português, tá? Expressam aí possibilidades, condições. Por exemplo, se eu falo assim, se eu ficar em quarentena, o coronavírus, muitas pessoas não pegarão o coronavírus. Então, assim, as pessoas não pegarem o coronavírus é um resultado de você ficar em quarentena na sua casa. Então, essas são as if clauses que nós temos na língua inglesa. Tá? First conditional. Aí vamos ao livro. Esse conteúdo está nessa seção Language in Use, tá? Linguagem em uso. Aí eu tenho First Conditional. First Conditional quer dizer primeira condicional. Aí tem o seguinte, olha só. Check the following conditional sentences from the job interview and choose the best option. Que em português será mais ou menos assim. Verifique a sentença abaixo e ela está na primeira condicional. Tá? Ela foi tirada de uma entrevista de emprego, então escolha a melhor opção. Nesse retângulo azul, eu tenho escrito o seguinte, olha só. If you get the job, you will start next Monday. If you get the job, se você conseguir esse emprego, you will start on the next Monday. Você começará
na próxima segunda. Então nós temos aqui um exemplo de first conditional, ok. Aí eu tenho aí escrito use, o uso. Aí eu tenho duas opções. Eu tenho duas opções e na frente dessas opções eu tenho parênteses. A primeira opção diz o seguinte, que essa frase do retângulo azul, ela é usada para falar sobre sonhos ou algo irreal. Né? Em inglês está escrito assim, it's used to talk about a dream or something unreal. A segunda opção nos diz o seguinte, que essa frase ela está sendo usada para falar sobre possibilidade, sobre coisas nas quais poderiam facilmente acontecerem no futuro. Então, entre essas duas opções, qual é a correta? É a segunda, eu acabei de explicar. O first conditional ele é usado para indicar, ele parte de um princípio no presente e o complemento da frase dele é o resultado no futuro. Por exemplo, nesse quadrinho azul está escrito assim, se você conseguir um emprego, você começa na semana que vem. Ou seja, você consegue um emprego hoje e semana que vem, que é o futuro, você começa. Então, eu tenho aqui um exemplo de first conditional. Tá? Em inglês, prestem atenção, eu vou exemplificar para vocês. Em inglês, como é que vai funcionar? O first conditional, ele sempre começa com o if. Esse if quer dizer se. Tá? Se, por exemplo, se eu almoçar agora, eu não terei fome mais tarde. If I have lunch right now, I will not hungry. Desculpa. I will be hungry in the future. Tá? Se eu almoçar agora, eu não estarei com fome mais tarde. Então, o first conditional ele vai se estruturar da seguinte forma. O if, complemento no presente, aí eu tenho a metade da frase. A metade da frase vai ser pronome, né, o sujeito, e o will. Esse will ele é uma partícula que indica que o verbo está no futuro na língua inglesa. Tá? Vai aparecer na tela para vocês aí o seguinte exemplo. Vamos acompanhar o mesmo exemplo. Está aparecendo aí na tela. If you get the job, no quadrinho azul. Olhem o quadrinho azul de vocês no livro. If you get the job, you will start next Monday. Se você conseguir um emprego hoje, você começa na semana que vem, na segunda-feira. Reparem que o início da frase aí eu tenho o if. Esse if vai se traduzir como se. Reparem que na frente desse if eu tenho you, que é o sujeito, pronome, get the job. Aí eu tenho esse get. O get é o verbo conseguir no presente. Tá? Então eu tenho aí a estrutura vai ser o if, pronome, sujeito, mais complemento no presente. O verbo tem que estar no presente nessa primeira parte. Na segunda parte, que é onde nós iremos mencionar o resultado dessa ação da primeira parte, né, ou seja, o resultado dela, o verbo tem que estar no futuro. E o que indica que esse verbo está no futuro é o will, esse W-I-L-L. Então eu tenho aí, olhem só, you will start next Monday. Você vai começar segunda-feira que vem, ou próxima segunda-feira. Ou também podemos traduzir como você irá começar segunda-feira que vem. Tá? Então reparem que nessa segunda metade aí da frase eu tenho o will, que indica futuro, mais o verbo principal. Tá? Então essa daí é a estrutura da first conditional. Aí vamos continuando aí. Aí abaixo no livro nós temos aí nesse retângulo pontilhado, está escrito assim, está escrito a estrutura do first conditional. Eu tenho if, mais condition in a simple present, ou seja, mais o complemento, né, a condição aí no presente simples, mais, aí eu tenho aí o resultado no futuro. Aí eu tenho um exemplo abaixo, leiam e prestem atenção. If she is late, she won't be called for an interview. Que em português seria mais ou menos assim, olha, se ela está atrasada, ela não será chamada para a entrevista. Tá? Nesse caso, o will está na forma negativa. A forma negativa do will em inglês é will not ou won't. Esse won't é a forma contraída, ou seja, é a junção de will mais not. Aí nós falamos won't. Tá? If she is late, se ela está atrasada, she won't be called for an interview. Ela não será chamada para entrevista. Aí eu tenho outra explicaçãozinha abaixo.
Eu posso fazer também a first conditional invertendo os papéis. Como assim invertendo os papéis? Prestem atenção. Eu posso trazer esse resultado do futuro, colocar antes e a condição do presente eu coloco depois. Por exemplo, eu posso falar assim: se ela está atrasada, ela não será chamada para entrevista. Mas também eu posso falar assim: ela não será chamada para entrevista se ela está atrasada. Tá? Ou seja, que eu só inverto as posições aí das sentenças. Reparem que eu tenho a mesma sentença aí, porém com seus termos invertidos. Ao invés de estar if she is late, tá? She won't be called, ó, reparem. She won't be called for an interview if she's late. Ela não será chamada para entrevista se ela está atrasada. Tá? Então a first conditional pode ser feita dessas duas formas. Tá? If, tarará, tarará, you will, ou eu posso pegar essa segunda parte da frase, vir primeiro, e o primeiro termo eu coloco em segundo plano, que é o caso dessa daqui. Novamente eu vou ler para vocês, olha só. If she is late, she won't be called for an interview. Se ela está atrasada, ela não será chamada para a entrevista. Porém, essa mesma frase pode ser escrita aí invertendo as posições dos termos. Eu posso falar o seguinte: She won't be called for an interview if she's late. Tá? Ela não será chamada para entrevista se ela está atrasada. Tá? Então, virem a página do livro de vocês, página 9. Na página 9 aí eu tenho pronunciation tip. Esse pronunciation tip aí é como nós pronunciamos a partícula aí do futuro, o will. Vamos lá, prestem atenção. Está escrito assim: although the contraction of will, tá? A pronúncia desse W-I-L-L é well, que nem Will Smith. Will, a contração do will vai se dar da seguinte forma. O que é a contração? A contração é quando eu junto o verbo mais o pronome. Nesse caso, eu tenho a junção do pronome I, que é eu em inglês, mais o will. Eu posso falar I will, mas também eu posso falar all. All, tá? Na segunda pessoa do singular vira yo. E na terceira pessoa do singular vira shall, tá? Por exemplo, eu estarei aí. I'll be there. I'll be there. Você estará aí. You'll be there. Ela estará aí. She'll be there. Tá? Então essas aí são as contrações do eu mais os pronomes. Tá? Eu vou deixar aqui na tela para vocês a contração de todos os pronomes aí. E continuando aqui, tá? Então essa é a contração do pronome mais o will. E é muito importante aprender a pronúncia, como diz o quadrinho aqui. Aí continua, olha só. If you have difficulty with the sound L, que é esse sonzinho do L, try putting a short schwa sounds in the middle. For example, I'll help you. Eu posso falar I'll help you nesse caso, tá? Se você tiver dificuldade de falar all, você pode falar I'll. A pronúncia é como se fosse I'll. Tá? I'll be there, you'll be there, she'll be there. Tá? Mas a pronúncia correta é all, you'll, shall. Tá? Não all. Tá? Mas vocês podem falar all. O livro diz que vocês podem falar I'll be there, you'll be there, shall be there. Tá? Daí eu tenho um exercício, prestem atenção. Marque as sentenças as suas metades. Eu tenho aí 8 frases, deixa eu contar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 frases. Essas frases, elas estão todas na first condition, ou seja, na primeira condicional. E do outro lado, aí eu tenho o complemento dessas frases, ou seja, vocês irão completá-las, complementá-las. Na letra A da número 1 está escrito o seguinte, olha só. If you want to find a good job, se você quer encontrar um bom emprego, aí vamos atrás da metade dessa frase. Aí eu tenho na primeira assim, I'll probably do it, provavelmente você fará isso. Aí eu tenho, if you don't do your job properly. Aí na terceira eu tenho, he'll be hired by the multinational company. Porém a resposta da letra A, ela é a antepenúltima lá de baixo, olha só. You will have to study hard. Ou seja, a frase juntando fica da seguinte forma, letra A. If you want to find a good job, you will have to study hard. Se você quer encontrar um bom emprego, você terá que estudar bastante. Tá? Então, a antepenúltima frase,
Aí, entre parênteses, dos parênteses, completa a letra A. Então, coloquem a letra A nessa penúltima frase. Tá? Então, leiam com atenção a letra B. You have a good salary. Ok, você terá um bom salário. Aqui já começa pelo final. Você terá um bom salário. Porém, eu teria um bom salário se o quê? Aí vamos lá, procurar a resposta. A resposta, eu vou responder essa também. É a última, olha só. You'll have a good salary. Você terá um bom salário if you have good qualifications. Se você tiver boas qualificações. Tudo bem? Espero que vocês tenham entendido o que é a first conditional. Então vocês irão fazer a número 1 da página 9 e a número 2. Tá? Número 3 nós faremos próxima aula. Então façam aí número 1 e número 2. A número 2 pede o seguinte, olha só. Complete the sentences and make them true for you. Complete as sentenças aí de um modo que façam sentido para você, ou seja, aqui são respostas pessoais. A letra A diz o seguinte, olha só. If I don't study hard. Se eu não estudo bastante, o que acontece? Se eu não estudar bastante, eu não terei um bom emprego. Então, o complemento dessa frase vai ficar da seguinte forma, olha. If I don't study hard, I will not have a good job. Então, essa daí poderia ser a resposta da letra A. Olha a letra B. If it rains, se chove, o que acontece se está chovendo? Se chove. Se chove, eu vou me molhar. I will wet. I will wet myself. I will wet myself. Tá? Então essa daí poderia ser a resposta da letra B. Então façam aí as outras frases de um modo que faça sentido para vocês, tá? Encontrem algo que faça um certo sentido. Então é isso. Dúvidas, me procurem. Na próxima aula nós continuaremos falando sobre first conditional. Explicarei novamente, tá? Para vocês poderem irem entendendo melhor. Então o que vocês farão? Responderão aí a número 1 e número 2 da página 9. Na próxima aula faremos a página 10, tá? Então é isso. Caso alguém queira fazer, pode fazer sem problema, tá? Mas vamos por parte, para vocês não se confundirem tanto assim. Então façam aí os exercícios da página 9. Qualquer dúvida, entre em contato comigo. Se vocês não entram em contato comigo, eu vou entender que vocês não têm dúvidas. Tá? Então é isso. Respondam a lista de chamada. Beijo, abraço a todos, bom final de semana e até segunda-feira.